para, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, oh, ele para. Laroie, Agô, Exu, Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, oh, ele para. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos chegando. Bravum de Elegbará, de Fabiana Cosa, minha irmã de Iemanjá, minha querida irmã de Iemanjá, Fabiana Cosa. Vamos chegando para mais uma conversa deliciosa nos 21 dias de lives de resistências de terreiro. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Bravum de Elegbará, de Fabiana Cosa. Alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, oh, ele para. Yadagami, Esturioti, na cuia que vai rodar, Alabê, Toto, Adabi. Eu sou viciado nessa música. Presta atenção na letra, que maravilhosa essa letra. Na esquina, na vida não anda só. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Laroie, Agô, Exu, Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, oh, ele para. Laroie, Agô, Exu, Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, oh, ele para. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós teríamos uma conversa com a Mãe Márcia Marçal, só que nós tivemos que reagendar. Vocês sabem, né, como é a vida de uma Yalorixá, de Babalorixá, não é brincadeira, e os compromissos eles surgem. E nós tivemos que reagendar e vamos recebê-la no dia 30. No dia 30. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui, não é? Eu não quero quebrar essa corrente. Então, vamos conversar entre nós, não é? Vamos fazer uma conversa entre nós, se alguém quiser contribuir, não é? Com a sua narrativa de terreiro, vamos fazer aqui uma conversa aberta e vamos conversar entre nós. Assunto é alguma coisa que não nos falta, não é? Então, por conta mesmo, né, dos compromissos de Alorixá, que não são fáceis, né? E também não são poucos, nós tivemos que reagendar com a Mãe Márcia, mas ela estará conosco, ela vai participar, ela vai contribuir. Ela vai estar conosco no dia 30. Então já agendem aí, já anotem aí, ela estará conosco no dia 30. A Tainá disse para eu aproveitar e contar um pouco da minha história. Mas eu estava mais interessado em conversar com vocês, não é? Bom, acho que tem um pouco da minha história nisso também.
E então eu vou usar como fio condutor. Hoje vocês devem ter acompanhado aqui que eu fiz uma publicação sobre a noção de família, não é? A noção de família africana. Nós precisamos, é importante marcar bem este território temporal, não é? Sobretudo para nós, pretos e pretas e pessoas de terreiro, é importante a gente marcar bem uma noção, não é? Uma noção importante e contracolonial, não é? E também antirracista, que é uma noção de que a história do negro, né, no Brasil, muito embora esteja muito marcada pelo escravismo, como se a nossa história, né, a história negra, a história de uma ancestralidade africana, fosse apenas a história do escravismo no Brasil, e que se ela começasse apenas a partir, não é, do século XVI, né? Nós vamos ter escravismo no Brasil da primeira metade do XVI até o século XIX, né? A gente vai ter aproximadamente 350 anos de escravidão, e fica muito latente que parece que a história do negro, não é, e da sua ancestralidade, ela só começa a partir do escravismo. E não é? Quer dizer, havia 4.000 anos, cerca de 4.000 anos de civilização africana antes do ano zero cristão, não é? Então, se nós temos, não é? Nós temos 2021 anos do calendário cristão, nós temos cerca de 4.000 anos de civilização africana contra 2.000 anos, não é? Isso sem falar de 3,5 milhões, não é? De existência, não é? Do hipercontinente africano antes da dispersão. Então, me parece muito injusto e racista. Tiago está chamando a atenção aqui, professor Tiago, a Luzia, né, com 11.500 anos antes desse calendário. Então me parece muito injusta essa história, e essa história única, como nos alerta Chimamanda, e uma história única contada a partir do ano zero, não é? Do ano zero cristão, e depois do projeto humanista europeu dos séculos XIV, não é? Até hoje, a gente pode dizer, de século XIV ao XVI, mas até hoje. Então, vocês podem imaginar os impactos, não é? Os impactos que uma história contada, forjada, não é? Apenas a partir do escravismo, e colocando o negro apenas nesta posição servil, é possível que vocês imaginem os impactos, não é? Dessa história, né? Dessa história racista. Não é? Quer dizer, eu não sei, não é? Como é que ainda nós, negros e negras, conseguimos ainda estudar, ascender,
ter, não é, o nosso sistema de crenças, não é, ter a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Quer dizer, dá para imaginar o nível de adoecimento provocado por uma história reduzida ao negro na posição servil, na posição escravista, não é? Na posição de escravo, não é? Esses impactos, não é? Quer dizer, essa história única, não é? Quer dizer, ela incide negativamente, não é? Sobre pretos e pretas no Brasil, não é? Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque todos nós, em alguma medida, vamos, não é, ser coagidos ao apequenamento, ao escravismo, ao auto-ódio, não é? Ao medo, à culpa e, inclusive, à autocriminalização por ser também negro, não é? E também há muitos mitos, não é, sobre a escravidão no Brasil, de que ela, em alguma medida, né, foi aceita, não é, pelos escravizados. Isso é mentira, isso é mentira. De cerca de 5,5 milhões, de 5 a 6 milhões de pretos e pretas escravizados, 600 mil morriam antes de chegar ao Brasil. Aí você também, mais uma vez, pense comigo nos impactos, não é, desse crime escravagista. E aí, né, quer dizer, eu sempre fico pensando como é difícil, não é? Quer dizer, como é realmente difícil ser negro no Brasil, não é? Como é difícil ser negro em uma sociedade que o reduz ao lugar da escravidão, da escravização. Não é? Quer dizer, não é alguma coisa fácil. Não é alguma coisa fácil, não é? E eu, de verdade, vou falar para vocês. Eu só acredito que eu cheguei até aqui, não é? Com esse movimento insurgente. Eu me tornei professor, não é? Eu consegui fazer faculdade, consegui fazer o meu mestrado. Eu sou filho de uma... Você esteve aqui, mamãe esteve comigo, não é? Sou filho de uma empregada doméstica, cartomante, mãe de santo de Umbanda e depois Ialorixá de Candomblé, e de um caminhoneiro de bitoneira de concreto preto, não é? Semi-analfabeto, e no momento, sim, que as discussões sobre o racismo, elas eram discussões, não eram desse nível que nós temos hoje, não é? Hoje a gente tem direito de discutir, não é privilégio, porque pretos e pretas não têm privilégio, né? Privilégio é algo branco, bem alvo. Mas hoje nós temos acesso, não é? Ao nível de racialização de tudo que nos cerca, né? Mas enfim, quando eu nasci, nós não tínhamos. Eu sou filho de uma mãe de santo, de uma cartomante, de uma empregada doméstica, assim que ela nos criou, não é? E mamãe é Messã, ela é Yá Messã, ela é de Inhansã,
e também aí há uma atualização de uma jornada mítica, porque ela é a mais velha de 8 irmãos, portanto, ela é a primeira, depois vem mais 8, então são 9 irmãos, e ela nesse lugar de Amessã Lorum, de mãe, e ela tem que assumir os 8 filhos, e a ela mesma, os 8 irmãos como filhos, e a ela mesma, não é? E aí, não é? Quer dizer, eu nasci numa casa de Umbanda, mas numa casa com uma ancestralidade bastante forte, e a primeira coisa que eu me lembro que mamãe nos ensinou era fé, não é? Que era preciso, que nós precisávamos ter fé, nós precisávamos crer na borboleta como em Ansan, crer na fumaça do cachimbo como uma ancestralidade negra dos pretos velhos, crer no grito do caboclo, crer nas visões que tínhamos dos espíritos. Era uma casa bastante povoada por espíritos, então crer naquelas visões. Então eu sou filho de uma família, não é, cujo núcleo, não sei se núcleo, mas suporte, tem a ver com crer. Crer na ancestralidade, crer no imaterial. E de verdade, é lógico que eu não sabia disso à época, mas hoje, né, quer dizer, com os estudos que a gente tem dos valores civilizatórios africanos, é engraçado que, em alguma medida, não é, de maneira inconsciente e sob o apoio de uma ancestralidade negra, na nossa família nós nunca dividimos o mundo entre material e imaterial. Nós nunca dividimos. O mundo sempre, para nós, sempre foi material e imaterial. Nós vivíamos com o espiritual. Mamãe, né, ela falou aqui, ela deu depoimento, até hoje ela conversa com Inhansã, com o seu Tranca-Rua das Almas, com o caboclo Ubirajara do Peito de Aço. Então nós sempre fomos muito pretos e muito africanos, porque nunca houve uma divisão entre, isso é do mundo espiritual, isso é do médico, isso é da psicologia, isso é físico. Não, nunca houve. Tudo sempre foi físico e espiritual, e de ori, e de orixá. Não houve. Interessante isso, porque sempre fui criado, nós na nossa família, sempre, até hoje, nós estamos conversando e a nossa conversa, ela sempre envolve uma análise expandida que envolve ancestralidade, preto velho, caboclo, boiadeiro, pombagira, ori, orixá. A borboleta passa, já é Inhansã para nós, a gente já é parrei oiá. O arco-íris sai, já corre com a água, com a bacia para botar, para Oxumaré abençoar aquela água e depois a gente se banhar. Toda segunda-feira tem o frango branco para o seu Tranca-Rua das Almas. Passamos a entrada de casa, na entrada de casa, que é casa terreiro, tem a casa do seu Tranca-Rua das Almas e dos Exus. Então, a nossa casa, eu sinto isso hoje, não é? Hoje, com um pouquinho mais de propriedade e de conhecimento de uma epistemologia de terreiro que emerge, não é? De valores civilizatórios autenticamente africanos, nós sempre nunca tivemos uma separação, mesmo depois que papai retornou à massa primordial, à massa originária,
papai retornou à massa originária, à massa primordial, nós, não é, continuamos, não é, tendo o papai como vivo, como entre nós, e nós falamos sobre ele naturalmente e conversamos, temos saudade, sim, da corporeidade, sem dúvida que temos saudades, mas ele está vivo para nós ele está vivo, a minha avó está viva, meu avô, meus bisavós, então a gente nunca teve que lidar com essa noção de morte como fim. E isso muda tudo, não é? Isso muda tudo. Por quê? Você tem um compromisso que está para além do seu ego, para além dos seus desejos, para além de você. Não é? Quer dizer, pensar-se maior, quer dizer, e agora eu quero chegar lá, quer dizer, você está falando, tá, isso vale do quê? Vale do quê? Eu vou dizer para vocês do que vale. Vale que você é maior do que você mesmo. Vale que você é expandido. Vale que você tem um compromisso para além do visível, do corpóreo e daquilo que você pode se relacionar corporeamente. Vale porque você tem um compromisso para além do seu desejo. Vale porque você tem uma proteção para além da proteção que nós acreditamos ter no mundo material. E engraçado que pode parecer uma leitura positivista, cartesiana, extremamente racional, pode colocar isso no campo da ilusão. Mas é justamente o contrário. Me parece que nós vivemos no mundo da ilusão e que esse é o mundo real, esse é o mundo verdadeiro. Não é? Quer dizer, o mundo expandido, não é? O mundo que me expande, porque essas relações de fé expandida e essas relações familiares, matrilineares, para além de mim, elas fazem o que comigo? Elas me expandem, não é? Então, eu estou compartilhando com vocês um pouquinho dos valores civilizatórios da minha família. Nós vivemos assim, desse jeito. Nós, quando alguém adoece, a gente não pede para o médico salvar a vida da pessoa. A gente pede para o Obaluayê, a gente pede para o caboclo, a gente pede para o preto velho. A gente reza para o ori da pessoa para ela fortalecer. Não é nós, sim. Mas vocês não acreditam na medicina? Sim, acreditamos na medicina, sem dúvida que acreditamos. Eu sou cientista, tenho uma formação científica. Nós acreditamos na medicina, acreditamos nos médicos, acreditamos na ciência, mas nós temos uma relação expandida, né? Uma relação que está para além do concreto. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso é tão saudável, não é? Quer dizer, e é importante dizer, e eu estava lendo aqui um livro de um filósofo americano, chama-se O Bom, o Mal e o Belo entre os Yorubás, e ele faz uma consideração assim, muito importante, que ele diz que essa noção de família expandida e essa noção de não dividir o mundo em material e espiritual, ou de pensar as origens de tudo a partir do imaterial, do espiritual, do ancestral, não tem o caráter que tem nas religiões hegemônicas, notadamente as cristãs.
Porque quando essas religiões elas acessam o espiritual, é sempre com uma ideia de punição, de mecanismo de controle, de vigiar e punir. Não tem essa noção, não é isso, porque nós somos do valor civilizatório da autorresponsabilidade, não é? É justamente, inclusive, o modo como eu consigo acessar o imaterial, respeitar o imaterial e coletivo, honrar o imaterial e coletivo que vão, em alguma medida, estabelecer algum limite, não é, para uma ética ancestral, para uma ética coletiva. E aí eu quero compartilhar com vocês uma ideia que me ocorreu na live de mamãe, porque mamãe trouxe, não é, a noção de dignidade. E ela diz, olha, quem não tem dignidade não tem axé, e uma pessoa para desfrutar, não é, das bênçãos dos orixás precisa ter dignidade. E depois a querida professora e a orixá professora Denise Botelho, ela vai casar um pouquinho e ela vai nos dizer que algumas coisas, não é? Alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas escolhas, elas são incompatíveis com a ética de terreiro, com os valores civilizatórios africanos e inclusive com o axé. E aí eu fiquei pensando sobre dignidade, incompatibilidade, comportamentos incompatíveis com a noção de axé, de força vital, de saúde, abundância, alegria, prosperidade e tudo que o terreiro produz coletivamente. E eu fui dar uma olhada no dicionário. Interessante, eu tenho um dicionário aqui, esse dicionário Yorubá, é um dicionário Yorubá inglês Yorubá, de um Yorubá, Kayodé, Fakinledé, e eu fui procurar dignidade em inglês, e não tem dignidade, não tem a palavra dignidade, não tem a palavra dignidade. E aí eu fui procurar no dicionário do nosso querido José Beniste, eu achei num outro dicionário, que está aqui, do Abrian, que é um dos dicionários mais antigos, yorubás, e lá tem dignidade. E eu achei, e a palavra que eu achei foi I, Y, I, com tom baixo no último I. E eu achei muito interessante a tradução, também foi a tradução que o Abrian traz, eu achei bem interessante, que nós temos aqui, espera aí que eu tô aqui, que eu quero matar a cobra e mostrar o pau. E aí aparece aqui II. Não sei se vai dar pra acho que eu não vou conseguir fazer isso. Bom, mas quem tem esse dicionário tá na página 416, IYI, que é uma palavra próxima de dignidade. E aí o professor José Beniste, ele traduz como respeito mostrado por uma pessoa. E aí a gente tem uma abonação.
Abonação em linguística é aquela ideia de exemplo da utilização numa frase. E tem uma frase que ele traz que é omumini. Ele mostrou ter respeito. É interessante porque esse radical, essa raiz i, depois ela aparece in, louvor, apreço, com o mesmo radical. E in logo, louvor, glorificação. Então está ligado a essa noção de apreço, de louvor. E aí eu vou olhar uma outra palavra que eu já sei que é muito importante entre os iorubás, que é, aí eu consegui achar aqui no Kayode, que é a palavra olá. Olá. Você tem vários nomes em iorubá com olá. E aí eu vou achar a palavra aqui, olá. Olá. Honra, respeito, cuidado. E honra, respeito, cuidado tá ligado, né? Quer dizer, a noção de ir e tá ligado à noção de dignidade. Mas é interessante que todos os dicionários, em alguma medida, quando eles nos dão o significado de dignidade aproximado, eles estão dizendo que a dignidade é determinada pela percepção coletiva. Portanto, eu não posso, não adianta eu me dizer, eu sou digno. Não, isso não adianta. Quer dizer, dignidade é alguma coisa percebida pelos anciões, pelas anciãs, pelo rei, pela rainha, pelos griots, pela comunidade. Isso também acontece com o Iuá. Iuá, o conceito de caráter, Iuarerê ou Iuapelé também. Não adianta eu dizer, eu tenho bom caráter. Não, isso não vale nada. O bom caráter, quem vai dizer se você tem bom caráter é a sua ancestralidade, é a sua comunidade e os seus feitos. Portanto, tem a ver com a percepção do seu comportamento. Isso muda tudo, né? Porque na nossa sociedade a gente autodetermina tudo e mente demais, né? Quer dizer, a nossa sociedade é muito mentirosa, não é? E nessa cosmopercepção, não é? Tanto a honra, a dignidade, o bom caráter, eu estou tentando colocar isso no mesmo campo semântico, ela não é determinada, não é autodeterminada, quer dizer. E isso vale, inclusive, para as questões de ancestralidade, ancestralização, não é? Porque só vai se tornar efetivamente um ancestral aquele cuja comunidade reivindicar a ancestralidade. E a comunidade vai reivindicar a ancestralidade de alguém digno, que tenha honra, que respeitou a mãe, que respeitou a comunidade, que respeitou a família, com feitos relevantes. Tá fazendo sentido para vocês ou eu já dei aquela viajada? Enfim, eu tô aqui porque na minha cabeça tá tudo resolvido e tô tentando dividir com vocês um pouquinho dessa minha percepção. Escreve aí, Gleidson, Noêmia, se tá fazendo sentido. Tainá, tá fazendo sentido o que eu estou dizendo? Percebam que isso muda tudo, não é? Quer dizer, o paradigma é outro paradigma, não é? E aí a gente já tira um monte de gente da possibilidade de ancestralização, não é? Já tira.
E aí, eu hoje tava, porque eu tô, vou contar para vocês aqui em primeira mão que eu tô escrevendo a convite um novo livro, Epistemologia de Terreiro, e nesse livro eu tô fazendo, né, uma pesquisa epistemológica, filosófica de alguns valores civilizatórios, não é, que são muito presentes, né, nesses reinos africanos. Então, a mulher, a criança, a infância, a morte, a vida, a força vital. E aí eu cheguei na família. Então eu cheguei na família como valor civilizatório e tentando traçar uma epistemologia de terreiro da família, não é? E aí é muito interessante porque a família de terreiro é muito família africana. É muito família com matriz civilizatória africana. Porque, e eu fiquei pensando, isso aí eu não, de verdade não fiz uma grande pesquisa teórica, mas eu fiquei pensando, falei, qual é a família ocidental, a família eurocêntrica? O que determina a família eurocêntrica ocidental? O que determina? O simples fato de nascer do mesmo ventre. Ou o simples fato de morarem na mesma casa. Ou o simples fato de celebrarem Páscoa, Natal, Ano Novo, blá, blá, blá. Aí as pessoas são família. Ou o simples fato de dizerem minha família. Blá, blá, blá. Não é? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é fácil, não é? Ser família no Ocidente, não é? A partir de uma noção eurocêntrica. É muito fácil ser família. Mas que família é essa? Uma família em que as pessoas apenas moram na mesma casa? Tá. Aí você tem um pai que violenta a filha. Ele é da família ainda? Isso também nós vamos chamar de família? Aí você tem uma mãe que acaba com a filha, que destrói emocionalmente a filha, porque a mãe fala, você não vai ser ninguém, você é uma vagabunda, os seus sonhos não vão se realizar, você é uma incompetente. Isso é mãe? E ainda nós vamos chamar isso de família? Aí você tem um filho que desrespeita a mãe assim num grau elevadíssimo. Rouba a mãe, desrespeita, conspira contra a mãe. Isso é família ainda? Isso é família? Ah, aí eu falei, não. Nem existe família. Eu acho que nem existe, acho que existem poucas famílias. Família, não é? Na nossa sociedade. Quer dizer, é família porque vai à missa junto, é família porque mora na mesma casa, é família porque come peru no Natal junto, senta à mesa. Isso é família? Ah, não. Então eu falei, não. E aí eu fui, né? Fui lá nas referências, né? Fui pesquisar. Dá um puta trabalho. Fui ver a noção de família, porque isso não tá organizadinho, né? Tá um pouco aqui, na história geral da África, tá ali
no Shake de Op, tá ali na Oyeronque, isso tá, né? Não tá. Exatamente, gata Iris. Aqui a gente tem uma empresa, né? Você tem um gerente e você tem os empregados. E a empregada que é a mãe. E aí, eu fiquei pensando, porque a gente se culpa muito também, porque a gente é obrigado a amar a família. A gente é obrigado a se dar bem com a família. Mas que família? Que família? A família que me destrói? A família que não me aceita? A família em que eu não posso lavar minhas roupas brancas nela porque eu sou de terreiro? Isso é família? A família que não aceita por conta da minha homossexualidade? A família que não me aceita porque eu sou de terreiro e eles são neopentecostais? Isso é família? Não, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. E aí tem uma noção muito interessante que eu posso. Porque o nosso medo é ser órfão e não ter família. Eu posso ser família com a minha ancestralidade. Eu posso ser família com a minha avó ancestral, que era muito mais coerente e cuidadora e amável do que a família presente. Eu posso reivindicar uma família ancestral. Isso nós fazemos no candomblé, não é? Então, órfão ninguém é. É mais órfão insistir em estar em uma família que lhe violenta, que não lhe aceita, não é? E estar também tendo que ser obrigado a suportar, não é? Situações, não é? Situações violentas e criminosas, enfim, inenarráveis, dentro do que nós chamamos de família. O professor Tiago está dizendo aqui, família nuclear. Não é? Não. Eu confesso, né? Como eu tive o direito de nascer numa família de candomblé, como eu já contei para vocês aqui no início, eu tenho uma família corpórea, uma família nuclear, mas é uma família que está intimamente compromissada com uma família extensa, com uma família expandida, e expandida também com a ancestralidade. Não é, quer dizer, não é apenas o útero que garante a noção de família. Não é, quer dizer, não é o útero como núcleo que garante a noção de família. Também não são apenas, não é apenas uma noção de viver na mesma casa, quer dizer, porque na nossa sociedade são as paredes que determinam a família. Inclusive, quando você se vai, parece que você não é mais da família. Parece que é uma casa física, de concreto, que determina também os vínculos familiares. Não é isso, não é isso. Não, nós temos que realmente repensar. Porque essa noção de família é muito violenta. Além de violenta, é falsa e é adoecedora. Na cosmopercepção dos valores civilizatórios com matriz africana, sim, eu sei que a África é diversa, a família nasce a partir da ancestralidade e a partir... É isso, Jéssica, exatamente. E aí você aceita, inclusive, não é? Violências e abusos. E não, existem outros critérios
para que se atenda a essa noção de família. Critérios que estão dentro da noção de terreiro. O pai Marcelinho chegou agora, ele vai concordar comigo, que é a família está e ela existe a partir da possibilidade de manter um grupo em harmonia e não uma só pessoa. Ela nasce da possibilidade de respeito aos interditos que podem prejudicar a família e desonrar a ancestralidade. A família tem que ser digna coletivamente e não apenas a partir de uma pessoa, do ego e dos desejos do patrão ou da patroa, como se fosse uma empresa. A família ocidental é muito microempreendedora, não é? Muito empreendedora no sentido comercial da palavra, no sentido capitalista. E aí eu sempre fico me perguntando, nossa, né, engraçado, porque os civilizados eram eles, não é? Os civilizados eram eles. E nós que temos valores civilizatórios que garantem, não é, a saúde, a abundância, a alegria. Porque a palavra família, ela não diz respeito a uma pessoa. A palavra família diz respeito à coletividade, a Egbe em Yorubá, não é? A um grupo, não é? Se a família existe para satisfazer uma pessoa, e o que uma única pessoa acredita ser certo, ético, correto, aí já não é família. Aí não é família. Não é? Aí é realmente gerência, enfim, qualquer coisa menos família. Não é? E aí é inevitável, né, você pensar nos desastres que essa noção de família, não é, dogmática, controladora, de verdades absolutas e únicas, normalmente as verdades do patriarcado, o quanto essa noção de família ela é falsa, e além de falsa, irreal, e além de real, adoecedora, não é? E também talvez por isso, não é, que eles nos odeiem tanto, né? Que eles nos odeiam porque sabem que os valores civilizatórios de anteriores, não é? A era cristã, não é? São muito mais saudáveis, abundantes, dignos, honrados e potentes do que os valores civilizatórios, que eu nem sei se são efetivamente civilizatórios, que nós vivenciamos. Então nós precisamos retornar para valores civilizatórios africanos. Esses valores civilizatórios, essa epistemologia de terreiro, tem a cura, não é? Para os males nefastos, não é, produzidos pelo projeto humanista europeu, pela era cristã, pelo escravismo, pelo patriarcado, pelo binarismo, pelos padrões cis-heteronormativos. Então nós precisamos nos despir desta roupa adoecedora. Eu nem acredito que eu falei tanto e sozinho aqui, sozinho quer dizer, porque eu estou sem a convidada, mas eu nem acredito. Mas é que isso estava tudo na minha cabeça e eu muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente poder conversar um pouquinho e poder compartilhar. Estou muito feliz. Eu não queria quebrar, né? Quer dizer, a corrente dos 21 dias de lives. Mãe Márcia volta no dia 30 conosco. Amanhã temos novas convidadas, vamos seguir. E voou, não é? Afrodita voou.
E agora vocês fiquem aí com a cabeça fervendo, com essas provocações. E até amanhã. Amanhã espero por vocês. Saúde e vida longa. E obrigado, muito obrigado, obrigado. Cuidem-se. Um beijo caloroso e carinhoso. Xangô mesmo abençoe a todos e eu peço a bênção de cada um e cada uma. E fiquem conosco, divulguem, compartilhem. E temos aqui um encontro marcado todos os dias, às 22 horas. Um grande beijo, axé e até a próxima. Axé.